Olá, quarto ano. Vamos então para a aula de história de hoje. Hoje o assunto é tráfico negreiro. Bom, o tráfico negreiro para o Brasil era feito principalmente por mercadores portugueses. Esse comércio era bastante lucrativo, ou seja, dava muito dinheiro. Os portugueses, eles trocavam armas, tecidos e outros produtos por africanos escravizados. Depois, eles vendiam esses escravizados aqui no Brasil e em outras partes da América. Muitas vezes, os africanos trazidos eram aprisionados nas guerras entre reinos inimigos lá na África. Eles eram mantidos em feitorias nos portos do litoral, até serem embarcados nos navios negreiros. Para evitar revolta, as famílias eram separadas. Então, o que os portugueses faziam? Eles precisavam de mão de obra, ou seja, de pessoas para trabalhar para eles aqui no Brasil. Então, eles iam até a África de navio e lá eles trocavam mercadorias como arma, tecido e alguns produtos por pessoas, ou seja, por africanos. Esses africanos, eles eram capturados por outros africanos que eram grupos rivais, porque na África existiam muitas tribos que eram rivais. Elas entravam em guerra entre si e quando capturavam um inimigo, eles deixavam esse inimigo num lugar chamado feitoria, que ficava lá, na praia, no litoral. E quando os portugueses chegavam lá, eles trocavam esses prisioneiros por armas, tecidos e outros produtos. E aí os portugueses levavam essas pessoas para o Brasil e lá essas pessoas eram mantidas como escravos e tinham que trabalhar, como vocês já sabem, de graça para eles. Mas como que era dentro desse navio? Nós vamos olhar aqui, vocês vão ver aí no livro de vocês, o interior de um navio negreiro, né? Então eu tenho aqui uma planta, uma representação, né, um esquema que mostra como que eram as condições que os africanos escravizados eram transportados aqui, né, lá da África para o Brasil. Então vejam só, eu estou vendo aqui essa imagem de um navio de cima para baixo. Então vocês estão vendo aqui um monte de pessoas. Então, prestem atenção. Estou vendo essas pessoas aqui que aparentemente parece que elas estão em pé, mas na verdade elas estão deitadas. Então, no canto, os escravos vinham deitados e no meio eles vinham sentados. Vejam que eles estão todos amontoados, não há espaço para andar, né? Os que estão deitados não conseguem sentar e os que estão sentados não conseguem deitar. Então, nessa imagenzinha aqui, a gente pode ter uma noção melhor, né? Então, não sei se vocês conseguem perceber aí. Então, eu tenho aqui, no cantinho, um escravo deitado embaixo e um escravo deitado em cima, ó. Vou grifar para vocês verem. Nos dois cantos, do outro lado também, um deitado em cima, outro deitado embaixo. Olha só. E aqui eu tenho 3 escravos em pé, bem no meio do navio, né? Então vejam a situação que esses escravos ficavam durante toda a viagem da África para o Brasil, que demorava dias, muitos dias. Então esses africanos aqui, eles eram submetidos a uma crueldade. Eles comiam uma vez por dia, e não era comida que nem a gente come hoje, não, né? Eles viviam, segundo documentos, eles viviam à base de azeite e milho cozido, né? Não tinha banheiro, eles não tomavam banho e bebiam pouquíssima água potável. Então, o que que acontecia? Muitos ficavam doentes e passavam essas doenças um para o outro nesse navio, né? E muitos acabavam morrendo doentes e outros acabavam também cometendo
suicídio. Então, agora aqui na número 1, você vai imaginar que você e os seus colegas estão em um navio como este representado no esquema acima. E vocês vão responder para a Provivi em forma de áudio. Letra A. A locomoção dentro do navio seria fácil? O que você acha? Seria fácil você se locomover dentro desse navio junto com os seus colegas? Letra B. Todos poderiam se deitar e dormir ao mesmo tempo? Pelo que você está vendo no desenho, dá para todo mundo deitar ao mesmo tempo e dormir? Letra C. Em sua opinião, é correto submeter as pessoas a esse tipo de situação? Por quê? Você acha? Você acha que é correto ou não? E o porquê você acha isso? Tá bom? Então, essas respostas vocês vão mandar através de áudio. Depois, na página 40, você tem mais um textinho falando sobre a viagem da África até o Brasil. Então, partindo da África, o navio levava de 3 a 6 semanas para chegar ao Brasil. Então, seria mais ou menos até 1 mês e meio navegando no Oceano Atlântico, né? E muitos africanos, como eu já disse para vocês, ficavam doentes ou eles morriam durante a viagem. Isso acontecia porque eles eram transportados em péssimas condições. Eles ficavam em porões escuros, apertados e mal ventilados. E além disso, eles recebiam pouca água e pouca comida, que era também de má qualidade, de péssima qualidade. No Brasil, os africanos que sobreviviam a essa viagem, eles eram desembarcados nos portos do Recife, nos portos do Rio de Janeiro e no Porto de Salvador. Então, não eram todos os escravos que sobreviviam a essa viagem. Os que sobreviviam, quando eram tirados do navio, já estavam do outro lado do oceano, longe das suas famílias, longe das suas terras, longe da sua pátria. Então, aqui embaixo eu tenho uma imagem, que é uma imagem muito conhecida nos nossos livros de história, que é uma representação de João Moritz Rugendas, de um porão de um navio negreiro, né? Isso é uma pintura, é uma representação. Ele fez essa pintura baseado nas informações, nos documentos que se tem da época, né? Então, essa pintura foi feita em 1835. Então, vocês vão observar com muita atenção como é que estavam esses escravizados. Vejam que nós temos homens, mulheres, nós temos crianças, vejam como eles estão vestidos, né? Vejam como eles estão acomodados. E percebam que aqui nós temos homens brancos, né? Adequadamente vestidos, com roupas, carregando um negro que aparentemente parece estar desfalecido ou morto, né? Veja que nós temos aqui nesse cantinho, ó, uma mulher com a mão no rosto, provavelmente chorando devido às condições, né? Outros estão amamentando os filhos. Então vejam só a crueldade que esses escravos, que esses africanos passavam, né? E aí vocês vão, depois de observar essa imagem, responder aqui para a professora. Por que uma das pessoas está segurando um lampião? Por que será que tem um homem segurando um lampião? O que você acha? Provavelmente porque lá no porão é um lugar escuro, né? Sem iluminação, sem ventilação. Agora na letra B. Há duas pessoas carregando um homem. Por quê? Por que esse homem está sendo carregado? Você pode responder essa questão ou no seu caderno ou por áudio. Letra C. Comparem essa imagem com o esquema do navio negreiro na página anterior.
Eles apresentam a mesma visão? Lembra que na página anterior a gente tem a visão de pessoas deitadas e sentadas. Nessa pintura, você consegue ter a mesma visão? Sim ou não e por quê? Tá bom? E aqui embaixo nós temos aqui uma sugestão de um site que se chama Portal Arqueológico dos Pretos Novos, se você quiser saber mais um pouquinho do cotidiano, do dia a dia dessas pessoas que foram escravizadas no século XVIII. Então, se você tiver curiosidade, acesse aqui esse site www.pretosnovos.com.br e conheça um pouquinho mais sobre as condições de vida desses escravizados, tá bom? Então, por hoje é só a nossa aula de história. Até amanhã e não se esqueçam de fazer tudo com muito capricho. Tchau, tchau.